Olá, gente, e aí, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para a gente fazer um videozinho falando sobre um tema muito importante, assim, que eu percebo que é um tema muito recorrente na clínica. Talvez um dos temas mais recorrentes que tenham e que muitos profissionais que buscam supervisão lidam com essa demanda e, de certa forma, se sentem paralisados, né? O fato de que há uma dificuldade em manejar isso, como se não houvesse nada que nós, enquanto clínicos, possamos fazer, que é a tal da conhecida ansiedade, a crise de ansiedade, o transtorno de ansiedade, etc. Então, o meu objetivo hoje é trazer uma perspectiva para você aprofundar. Não é uma solução para a ansiedade, não é algo pronto, tá? Mas é uma perspectiva para você explorar com o seu paciente, tá? Dentro do manejo clínico, e você, enquanto paciente, também poder olhar para a sua história por essa perspectiva, poder pensar essa perspectiva que eu não vou dizer que seria a origem da sua ansiedade, mas que eu posso dizer que uma das possíveis origens da sua ansiedade, daquilo que você chama de ansiedade. Então é essa perspectiva que eu queria abordar com vocês, tá? E para pensar a ansiedade, nós vamos ter que remontar, tá, alguns aspectos, de algumas características da nossa infância. Então, o ponto de partida nosso é que quando nós nascemos, e aí nós vamos nos desenvolvendo, vai tendo que a constituição do que nós chamamos em neuropsicanálise a constituição do ego. O ego vai se desenvolvendo. O Freud vai dizer que o objetivo de toda análise, terapia, é o fortalecimento, é o amadurecimento e desenvolvimento do ego. Logo, o ego é aquilo que se coloca entre as demandas, as necessidades que o paciente tem e a realidade, o mundo, as relações, o lugar onde ele pode suprir essas necessidades. O ego é o intermediário, é ele que vai encontrar essa solução. Mas quando nós estamos no estágio de desenvolvimento, né, o Lacan vai trazer lá dos 6 aos 18 meses de idade, vai ter a constituição, né, da fase do espelho, que é quando a criança se olha no espelho e se reconhece como alguém, um indivíduo separado da mãe. Não é mais a mãe, ele agora é separado da mãe. Então, se você fizer, por exemplo, um risco na testa de uma criança, né, antes disso, a criança não vai tentar retirar esse risco da testa dela, esse canetão. Agora, depois dessa fase do espelho, a criança já tem a ideia, a autonomia de quem é ela. Então, ela vai tentar retirar aquela mancha na testa dela. Isso é a constituição, então, da individualização. Mas antes disso, nesse desenvolvimento com os nossos pais, nós temos o desenvolvimento de um ego, e isso é característico dos mamíferos, que todo ego ele se desenvolve para atender às próprias necessidades. O que, que eu quero dizer com isso? Que quando o seu pai e a sua mãe nasceu, eles nasceram com a possibilidade de desenvolver o ego para atender às suas necessidades, inclusive, por mais estranho que seja falar isso, quando você nasceu, o projeto de você nascer, querendo ou não, planejado ou não, é a constituição de um desejo dos pais, ou seja, os pais escolheram que você nascesse. Você não teve participação, tá, nessa decisão. Você não teve escolha nessa decisão. Simplesmente nasceu a partir do desejo, da fantasia que os pais tiveram em relação a você. Muitas vezes uma plena frustração aos pais desejarem uma menina, um menino, e um menino ou uma menina, etc. As frustrações que se fazem presente, mas o fato é que nós não escolhemos nascer. O nosso nascimento, o nosso surgimento se dá a partir do desejo, da fantasia e das necessidades dos nossos cuidadores, dos pais. E quando nós nascemos, nós já somos inferidos, tá? Por uma frustração no sentido de que nós, não importa o quão sejamos perfeitos, alinhados, educados, bonitos, inteligentes, nós não conseguiremos corresponder jamais à expectativa dos nossos pais. Nós jamais conseguiremos atender a ânsia, a fantasia que eles tiveram em relação a um filho. Como bem também os nossos pais não conseguiram atender e não conseguirão jamais atender as nossas expectativas enquanto filhos, né? Nós queríamos o pai ideal, uma mãe ideal, e por mais perfeito que eles sejam, eles nunca conseguirão alcançar esse lugar. Então, é uma frustração mútua, é um luto mútuo que precisa ser elaborado. Os pais que não foram ideais e os filhos que também não foram ideais, tá? Isso é um primeiro ponto para explorar. A ideação desses pais, a ideação desse filho, para a gente olhar mecanismos, possibilidades do surgimento dessa ansiedade. Porque nesse momento a criança nasce com desenvolvimento de que ninguém supre aquilo que eu preciso, de que ninguém corresponde àquilo que eu tenho como expectativa da realidade do mundo. E aí, nesse desenvolvimento que eu citei do ego, que se desenvolve, que amadurece, mesmo dentro de um processo terapêutico,
unicamente para atender às próprias necessidades, ele é especialista em atender às próprias necessidades do id. Em outras palavras, os seus pais nasceram com a capacidade de atender às próprias necessidades, e atender a necessidade do filho passa a ser secundário. Ou seja, o ego dos pais, antes desse estágio do espelho, começa então a atender às necessidades desse filho. Mas existe uma lacuna, existe um labirinto aí, tá? Um espaço, uma falha muito grande. Que muitas vezes, se esse ego do pai, da mãe, do cuidador se desenvolveu para atender às próprias necessidades, inclusive o seu nascimento é fruto dessas necessidades, fruto dessa fantasia, quando você sentia fome lá na infância, os seus pais intuíam, percebiam, inferiam que você sentia dor, logo te davam um analgésico. Muitas vezes você sentia medo, seus pais entendiam que você estava com dor, te davam então uma medicação para dor. E aí, muitas vezes, você estava com calor, os seus pais entendiam que você estava com frio e te davam, então, um cobertor, um casaco. Ou seja, você percebe uma falha muito grande entre aquilo que é a minha necessidade enquanto criança, entre aquilo que eu realmente preciso e aquilo que os meus pais conseguem me oferecer, e aquilo que os meus pais, os meus cuidadores conseguiram perceber, compreender, inferir que era a minha necessidade, o que eu necessitava. Então existe uma falha, existe uma lacuna entre o teu desejo, aquilo que você tem como necessidade, o id de uma criança demandando o tempo todo ao ego dos pais, e o ego desses pais que foi primariamente desenvolvido para atender o próprio id, não o id de um outro secundário. Precisa então se elaborar, se desenvolver para inferir, atender às necessidades de um id secundário, que é o id dessa criança. Por isso que existe uma falha. Mas, ainda que com essa falha nós vamos nos desenvolvendo, constitui então um desejo, uma falta, aquilo que o Lacan vai chamar o surgimento do desejo. O que é esse desejo? Que daí vai ser um dos mecanismos para explorar como possibilidade do surgimento de uma ansiedade. Que você vai para o mundo, você se constitui como um indivíduo no mundo, nunca tendo as suas necessidades totalmente atendidas. Sempre suas necessidades são negligenciadas, elas não são 100% atendidas. Isso significa que, se eu sou constituído, se no meu estágio de desenvolvimento eu me desenvolvo tendo falha naquilo que o meu cuidador tenta atender, logo esse desejo vai se constituir a partir daquilo que não foi atendido. Se eu tenho necessidade de vínculo e eu percebo uma mãe que me dá alimento, se eu sinto medo, eu quero acolhimento, eu percebo uma mãe que me dá um medicamento para dor, eu tenho uma falha na minha necessidade. Eu tenho um id que não é atendido por esse cuidador. Esse desejo é que eu consiga, em algum momento, plenamente atender às minhas próprias necessidades. Que eu desenvolvo meu ego a tal ponto que eu consiga olhar para mim, perceber a minha necessidade e atender a minha necessidade tal qual ela se apresenta. Mas como nesse estágio de desenvolvimento você não teve o ensinamento, você não teve o exemplo em si de que você precisava de água e era água que você recebia, que você sentia medo e era acolhimento, proteção que você recebia, se existia uma falha, uma divergência entre aquilo que você precisava e aquilo que o seu cuidador ofereceu, você vai constituir característica da sua personalidade, do seu modo de ser, permeado por essa falha. Então, muitas vezes você vai ter necessidade e não vai ter capacidade de identificar qual é exatamente essa necessidade. Muitas vezes você vai ter necessidade de vínculo e vai ter dificuldade em compreender que o que você precisa é de pessoas, é de investimento em relações, e não de substâncias, e não de fazer compra, e não de uma compulsão. Por que isso é importante? Porque se nós somos constituídos no mundo com essa ideia de que o outro nunca conseguiu atender 100% aquilo que eu precisava, logo eu vou me tornar um sujeito, um indivíduo, que vai ter dificuldade em entender aquilo que eu mesmo preciso. Eu vou ter dificuldade em entender aquilo que eu mesmo tenho como necessidade. É como se houvesse, em neuropsicanálise, uma desintegração entre o id e o ego. Ou seja, o id demanda necessidades, mas o ego está desintegrado desse id e perde a capacidade de interpretar o que o id precisa. Logo, o ego só sente o afeto, só sente o sofrimento, só sente o sintoma, nunca a necessidade pura que o id está demandando. Em outras palavras, saindo da perspectiva emocional afetiva, é como dizer que muitas vezes você sente sede e você tem uma dificuldade em interpretar qual é a necessidade que você tem, que seria a água. Então você vai consumir um alimento na tentativa de apontar, chutar que na verdade o que você precisa é alimento. Você está com fome quando na verdade você está com sede. Então existe essa desintegração entre aquilo que o id demanda e aquilo que o ego consegue atender como necessidade, consegue interpretar.
tal qual houve uma falha entre aquilo que o bebê dizia para os pais, comunicava nas suas limitações, e os pais interpretavam. À medida que os pais falhavam nessa interpretação, nessa inferência, dado um ego que era desenvolvido para o próprio id, não para o id secundário, o bebê também entra nessa perspectiva de agora ter dificuldade de compreender e de interpretar o que ele precisa. E qual que é o ponto chave para a gente pensar, explorar na clínica como uma perspectiva do surgimento da ansiedade? Que ao existir essa falha entre aquilo que eu tenho como necessidade, aquilo que o meu id demanda, e uma incapacidade desse ego, uma falha desse ego, uma negligência desse ego em atender à necessidade do id, eu tenho uma insegurança no mundo. Eu tenho uma instabilidade no mundo. Porque se não houve no meu desenvolvimento um pai ou uma mãe que conseguiram desenvolver, atender às necessidades que eu tinha, constituiu-se então uma esperança de que eu em algum momento pudesse fazê-lo. Mas então, nesse estágio de desenvolvimento, eu também constituo essa falha e não consigo 100% atender às minhas necessidades. Logo, eu estou no mundo com uma incerteza constante de que em algum momento eu vou conseguir suprir as minhas necessidades, de que em algum momento eu vou ter segurança. Então, como um indivíduo pode estar seguro na vida, pode estar bem na vida, se ele não tem uma confirmação, uma segurança a partir das suas experiências, a partir de si mesmo, da sua própria relação consigo mesmo, que ele em algum momento vai conseguir fugir de um predador. Que em algum momento uma relação patológica, ele vai conseguir identificar essa relação patológica e vai sair dessa relação patológica. Que ele vai identificar um trabalho que faz mal, que o adoece, e vai se distanciar desse trabalho que adoece. Se ele não tem essa possibilidade, se ele não teve essas experiências, a consequência disso é que surge um indivíduo que está em instabilidade no mundo. Estar em instabilidade no mundo é nunca ter a segurança de que você vai conseguir sobreviver, de que você vai conseguir atender às suas necessidades. Como consequência, nas estruturas, nós temos um distanciamento entre aquilo que o id demanda, as necessidades que o id demanda para o ego, e o ego com uma falha, uma desintegração desse id para atender a essas necessidades. Uma possibilidade de investigação para essa ansiedade é olhar para o que o indivíduo sente. É constituir os três níveis da consciência: a consciência noética, noética e autonoética. Primeiro, identificar o que o indivíduo sente, ou seja, os sintomas que estão presentes. Com a ajuda de um clínico em saúde mental, interpretar esses sintomas, esses sinais que se apresentam, de modo a identificar qual é a necessidade que o id está demandando. Quanto mais eu desenvolvo a habilidade do paciente em identificar, em perceber, reconhecer as necessidades do id, mais eu tenho possibilidade de desenvolver um ego para atender essas necessidades. E aí, como consequência, eu estou trabalhando uma integração entre o id, aquilo que exala a demanda em si, e aquela ferramenta, o ego, que pode atender a essas necessidades. Mas pensa aí na vida, na sua história, na história do seu paciente, no percurso do seu paciente, se temos uma experimentação, uma instabilidade em estar no mundo, uma insegurança em estar no mundo, que é fruto dessa falha na relação com os cuidadores, que como consequência surgiu também a falha na relação consigo mesmo, e aí como consequência temos então, né, um estar no mundo em instabilidade, uma insegurança em sobreviver, como se o tempo todo a minha segurança não estivesse confirmada, como se eu não fosse capaz de adquirir ou de assegurar a minha própria segurança. Como consequência, eu experimento uma instabilidade, um medo de existir. Daí o surgimento, uma perspectiva do sintoma como a ansiedade, que é uma tentativa do id de se fazer ser notado, de se fazer ser percebido pelo ego. Então, o primeiro olhar clínico é escutar aquilo que você sente, olhar para os seus sintomas a fim de compreender de quais necessidades nós estamos falando e aí constituir manejos, protocolos, projetos de como atender essas necessidades. E cada vez que o ego consegue interpretar e atender uma necessidade do id, mais nós temos uma integração entre essas duas instâncias que é necessário para o que nós chamamos de saúde mental. Certo, pessoal? Me dizem aí se esse vídeo fez sentido para você, se trouxe uma luz, se trouxe uma perspectiva, né, de conseguir compreender um pouquinho do que é essa desintegração, a consequência dela como ansiedade, e que é dado, isso não é uma escolha, os nossos pais sempre serão falhos em relação a nós. O problema é quando nós constituímos essa falha como modelo de se relacionar conosco mesmo. Quando nós constituímos esse modelo de se relacionar conosco mesmo, nós temos a consequência da ansiedade, tá? Me dizem aí se fez sentido
sentido para você, se traz uma luz. Se tiver uma pergunta, uma dúvida, é só deixar aí que eu vou fazer questão de vir e responder o seu comentário, tá? Abraço e até o nosso próximo vídeo.